Eu deste outro lado da vida. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 26. Nosso lar à noite. Após o jantar, o governador, sempre muito assoberbado, pediu-nos licença para se retirar, deixando-nos na companhia de Clarencio e André, que se ofereceram para nos conduzir pela cidade à noite, num tour que nos seria extremamente agradável. Acomodamo-nos num veículo da governadoria, que, aliás, quase nunca era utilizado, de vez que, muito raramente, o governador se ausentava do palácio, e partimos, ao comando de voz de Clarencio. O veículo ultramoderno movimentava-se sozinho, sem produzir o menor ruído e sem poluir a atmosfera. Extremamente confortável, recolhia a capota, deixando-nos ter ampla visão da cidade. O firmamento se mostrava muito estrelado e, sem dificuldade, podemos localizar o Cruzeiro do Sul, brilhando com intensidade e beleza, quase por assim dizer, ao alcance de nossas mãos. Que visão maravilhosa! Exclamei. Paradisíaca! Odilon, sempre comedido, se mostrava extasiado e, discretamente, enxugava lágrimas que lhe escorriam no rosto. O ar que respirávamos era ultrafino, impregnado do perfume de diversas flores, plantadas nos diversos jardins da cidade, junto àquelas que, espontaneamente, desabrochavam nos bosques que a rodeavam. Nosso lar se mostrava tão feericamente iluminada que era difícil acreditar que fosse noite. Todavia, as lâmpadas, semelhantes às mais modernas de LED, alternavam-se de cor, de modo a deixar a cidade mergulhada permanentemente numa verdadeira cascata de cores. Diversas pessoas, voltando do trabalho, caminhavam pelas ruas de maneira ordeira e, embora os numerosos veículos em movimento, alguns no espaço aéreo da cidade e outros no chão, todos deslizavam com desembaraço. Este é o meu sonho para as cidades da terra, exclamei. Tenhamos paciência, doutor, respondeu Clarencio. Um dia, para os nossos irmãos encarnados, tudo haverá de ser diferente, e a Terra, então, surgirá transformada. O progresso é lento, mas constante. Os homens, aos poucos, compreenderão a necessidade de serem justos e honestos. Olhando o palácio da governadoria, a certa distância, admirei, uma vez mais, a sua imponente beleza. Havia maravilhoso jogo de luzes sobre as torres, que se levantavam como antenas apontadas para o alto, sempre receptivas aos sinais provindos das alturas. O governador é extremamente simpático, comentou Odilon. Como ele se esforça para ser igual a um de nós, quer dizer, igual a mim, em minha pobre humanidade. Ora, doutor Odilon, retrucou André Luiz, não seja tão modesto. Realmente, ele se esforça para ser igual a qualquer um dos moradores de nosso lar. Sempre que tem oportunidade de se ausentar do palácio, ele prefere ir à periferia conversar anonimamente com os moradores, auscultando as suas necessidades. Vejam, conclamou-nos Clarencio, ali está o templo da iniciação de que lhes falamos ao jantar. Nele são realizados cultos diários. O templo não possui portas, notaram? Ele está sempre aberto. Estamos ensaiando para que um dia possamos adorar a Deus em espírito e verdade.
E não mais nos templos, nem nos montes, conforme o Cristo profetizou à mulher samaritana no poço de Jacó, emendei. Exatamente, sublinhou Clarencio. Pela cidade, temos vários templos menores copiando a arquitetura deste. Vocês notaram que, ao mesmo tempo, ele se parece com uma igreja católica e uma mesquita, com uma sinagoga e um templo budista? Eu não havia reparado, disse Odilon. Realmente, que feliz ideia! Assim, qualquer crente que o adentre se sentirá como se estivesse orando sob a cúpula do templo de sua própria fé. Há quem, neles, seja responsável por oficiar os cultos? Indaguei. Sim, os representantes das diversas religiões destacam cooperadores que já possuam mentalidade aberta para o universalismo do pensamento religioso, de vez que, em nosso lar, igualmente possuímos templos específicos àqueles que ainda não conseguiram ampliar as suas concepções de fé. Todavia, falou agora André, o número de frequentadores dos templos de iniciação se mostra cada vez maior, felizmente. Aqui, a intolerância religiosa, o fanatismo e o preconceito estão quase banidos de nossa sociedade. Claro, vige entre nós a liberdade de pensamento, a de culto e, consequentemente, de expressão. O que mais se valoriza em nosso lar é a atitude, e um pouco além da atitude, a intenção. Para nós, a intenção é tudo, porque ela transmite notícias da realidade profunda do ser. Mesmo a atitude pode não passar de aparência, mas a intenção é a identidade essencial da criatura. Notei que, naquele exato momento, várias pessoas estavam entrando no templo, todas elas de semblante amistoso, unidas no mesmo propósito de oração e reflexão. Não caminhamos muito e chegamos a um dos famosos parques de educação do Ministério do Esclarecimento que, igualmente, permanecem sempre abertos aos interessados. Como cresceu! Exclamei. Era tão somente um formato de uma estrela, agora, porém. Sim, elucidou Clarencio. Em nosso lar, tudo teve que se expandir. A cidade tornou-se muito populosa. Quase tudo teve que, praticamente, se multiplicar por 5. E estamos planejando outras obras de expansão. Este parque, considerado o principal, foi inteiramente reformado, procurando, no entanto, conservar a originalidade. Em cada ponta de estrela da antiga construção, outra estrela se juntou, de forma que aqui, igualmente, temos uma constelação, funcionando ao mesmo tempo, projeções da natureza cinematográfica, peças teatrais, concertos musicais. 2 das 5 estrelas são inteiramente dedicadas ao público infantil. Podemos descer rapidamente? Solicitei. Gostaria de apreciar de mais perto a construção. Sim, claro, anuiu Clarencio. O ministro, então, ordenou ao veículo: estacione, assim que possível. Sem necessidade de efetuar nenhuma outra manobra, o veículo inteligente procurou outra vaga e estacionou com perfeição entre outros que ali estavam. Odilon, gracejei, a gente não precisa nem manobrar. Em nosso lar, observou Clarencio, a única coisa que não pode se robotizar é o espírito.
A intenção da tecnologia é de proporcionar ao homem mais tempo para que ele se inicie no conhecimento de si mesmo. Aí é que ele conhecerá o que verdadeiramente é trabalho sacrificial, trabalhar menos com as mãos para libertar o pensamento. Todavia, tal liberdade necessita ser conquistada gradativamente, porquanto os ociosos adorariam não ter o que fazer. Verdade, concordei. A vida na Terra ainda não pode se robotizar tanto, pois, caso isso viesse a acontecer, a ociosidade física e intelectual induziria o homem a cometer maiores desatinos dos que já estão cometidos por ele, ou melhor, do que já são, né, cometidos por ele. Não é, Odilon? Sem dúvida, doutor, enfatizou o companheiro. O homem de mãos livres, sem pensamentos equilibrados, seria uma calamidade. Por enquanto, ele necessita de ser socorrido através do trabalho, mais ou menos pesado, que lhe requisita a presença física por inteiro. Descemos e, na companhia dos amigos, comecei a percorrer a imensa construção que, coberta por uma vegetação que lhe dava um aspecto de florido caramanchão, em nosso lar, a natureza está presente a cada passo, jardins bem cuidados, flores nas janelas das casas, gramados bem aparados, árvores frondosas. Àquela hora da noite mesmo, pude perceber vários trabalhadores que zelavam pela integridade das árvores. São os nossos botânicos, esclareceu André. Cada árvore da cidade recebe tratamento adequado para que possa se conservar quase saudável. Todos aqui, ou melhor, nós temos aqui espécies de árvores com mais de 2000 anos, perfeitamente conservadas. Os botânicos, trajando roupas especiais, se valiam de aparelhos que pareciam auscultar o tronco das árvores e recolhiam amostras de folhas caídas para análise laboratorial. Um deles, em especial, me chamou a atenção, de vez que de cada árvore se aproximava, ele colocava o ouvido ao seu tronco e se punha à tarefa de ausculta direta. Doutor, comentou André, dentre os diferentes, ou melhor, dentre as diferentes profissões exercidas pelo homem, nós vamos encontrar profissionais de maior sensibilidade psíquica, que possuem faculdades apuradas que, grosso modo, poderíamos comparar à possibilidade de psicometrar objetos de alguns medianeiros. O botânico que o senhor está vendo abraçado àquela árvore não possui diploma algum. Ele não efetuou um curso universitário, mas, em suas experiências pregressas, sempre vivendo na selva, desenvolveu uma percepção que quase lhe possibilita conversar com as plantas. Bem, argumentei, eu às vezes conversava com os meus bichanos, mas confesso que com árvore eu nunca conversei. Você já, Odilon? Indaguei do amigo que sorriu, respondendo. Conversava, doutor, sempre que passava por lá, com um lindo pé de ipê amarelo, na praça do Grupo Brasil, que, por sinal, quando era época de floração, era sempre o mais formoso. Não nos esqueçamos, pontificou André, de que Jesus conversava com os peixes e com as tempestades, aos quais ordenava, significando que o homem, em ponto infinitamente menor, desde que reúna suficiente amor no coração, e não apenas
conhecimento no fenômeno, pode conversar com todos os elementos da natureza. Aliás, inconscientemente, ele conversa com eles todos os dias, através de emissões mentais que, na maioria das vezes, terminam por ser mais nocivas que benéficas.